palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para aqueles que são salvos é o poder de Deus. You make it easier to be, easier to be me. It's hard to believe. You make it easy. Olá! Que a graça e o amor de Deus estejam envolvendo não só você, mas toda a tua família. Que essa paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja invadindo o teu lar nessa hora. Hoje nós vamos falar sobre o fato de simplesmente sermos pais do ponto de vista da palavra do Senhor. Aquilo que Deus fala a respeito dos pais. Eu acho tão tremendo o nosso Deus, Ele é tão soberano, tão maravilhoso, que Ele mostra a realidade da sua palavra, do seu reino, do seu evangelho, contando fatos, contando sucessos e fracassos de pessoas que foram gigantes espirituais. Nós lemos na palavra de Deus o fracasso do rei Davi. Ele é descrito no livro do profeta Samuel. Ali fala que Davi adulterou, que ele não viu a situação dos seus filhos, fala do incesto que teve dentro da família dele, do assassinato, da rebelião. E tudo isso culmina na morte do seu filho Absalão e o sentimento de remorso e a culpa de Davi. Porque se tinha uma coisa que Davi errou, foi o fato dele não ter sido um bom pai. Nós não precisamos chegar nesse ponto, se bem que acontece muito, basta seguirmos fielmente a palavra de Deus e obedecermos o que o Senhor nos diz a esse respeito. Se o pai cristão, se aquele que realmente crê em Deus ou aquele que não crê, se voltar para o Senhor e cumprir os seus deveres, ele estará trabalhando para que seu lar seja um manancial de bênçãos. O que a Bíblia diz sobre um pai cristão? Eu vou estar lendo lá em Deuteronômio, capítulo 6, do versículo 1 ao 8, e diz assim: Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra e a que passais a possuir. Que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos. O maior mandamento na Escritura é este: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. E se nós olharmos o versículo 2 desse mesmo capítulo, nós lemos que para que temas ao Senhor, se nós amarmos ao Senhor, nós vamos temer ao Senhor e vamos guardar os seus estatutos e mandamentos, porque o Senhor nos ordena a nós e aos nossos filhos e aos filhos dos nossos filhos todos os dias da nossa vida, para que os nossos dias sejam prolongados sobre a terra. Quando nós amamos ao Senhor, nós obedecemos aos seus mandamentos. Porque temer ao Senhor é não querer desagradar ao Senhor. E quando nós olhamos mais uns versos desse mesmo capítulo, a palavra de Deus diz que essas palavras que o Senhor estava ordenando à nação de Israel, eles deveriam estar no nosso coração. E nós deveríamos ensinar aos nossos filhos, e delas nós deveríamos falar em todo o tempo, assentado em nossa casa, andando pelo caminho, deitando-nos, levantando-nos. E a história dos hebreus revela
que o pai deveria ser diligente em instruir a seus filhos nos caminhos e palavras do Senhor para o seu próprio desenvolvimento e bem-estar espiritual. O pai que era obediente aos mandamentos das Escrituras, ele fazia justamente isso. E a importância primária dessa passagem é que os filhos devem ser criados na disciplina e admoestação do Senhor. A responsabilidade de um pai na casa. Quer dizer, isso é primordial. Quem está dizendo isso é aquele que nos formou, aquele que nos criou e deixou para nós um manual através do qual a nossa vida daria certo. Quer dizer, a toda a nação de Israel, como é que a nação de Israel deveria proceder? Deveria amar o Senhor acima de todas as coisas, porque Ele é o único Deus. E eles deveriam fazer isso e deveriam ensinar os seus filhos em todo o tempo, assentado, deitado, levantando. Em todo o tempo os pais deveriam ensinar os seus filhos, para que os filhos eles tivessem uma vida boa, para que a nação fosse próspera, para que a nação estivesse no caminho do Senhor, para que fosse guardada pelo Senhor. E quando nós olhamos em Provérbios, tem um versículo que diz assim, e que você pode até conhecer, porque é muito comentado esse versículo. A Bíblia diz assim: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, quando crescer, não se desviará dele. Educar a criança indica a primeira instrução que um pai e mãe devem dar ao seu filho, ou seja, sua primeira educação. A educação tem como objetivo revelar perante a criança como a vida é e como é prevista para ela. Iniciar a educação da criança dessa forma é de grande importância. Assim como uma árvore segue a inclinação dos seus primeiros anos, uma passagem do Novo Testamento nos dá uma clara instrução da instrução do Senhor para um pai em relação à educação dos seus filhos. A Bíblia fala, lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, que nós devemos, instrução, é uma passagem onde Deus dá instrução aos pais, colocando uma forma negativa e uma positiva. A Bíblia diz assim, que os pais não devem provocar a ira aos filhos, mas devem criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui está o que diz a Bíblia sobre a responsabilidade de um pai ao criar o seu filho. E o aspecto negativo deste verso indica que um pai não deve fomentar maus sentimentos em seus filhos, sendo severo demais, injusto, controlador, parcial ou exercitando sua autoridade de forma irracional. Isso só servirá para que o filho alimente rancor em seu coração. E aqui, olha, vamos dar uma pausa para olhar o mundo como o mundo está. Nós vemos filhos totalmente rebeldes e totalmente revoltados. Nós vemos filhos que eles são os juízes dos seus próprios pais. Isso está acontecendo, filhos que se revoltam com seus pais. Filhos que eles trazem exatamente, é como se eles fossem o espelho do seu próprio pai. Tal pai, tal filho. Pais irados, filhos revoltados. Pais controladores, muitas vezes filhos totalmente passivos ou filhos também que se tornam controladores. Nós vemos uma sociedade que está desgovernada. A palavra certa, desgoverno, está sem primeiro o governo de Deus, porque os pais estão fora da palavra de Deus, fora do manual do Senhor, e os filhos totalmente revoltados, que são os juízes dos seus próprios filhos. O aspecto positivo dessa passagem que eu citei lá em Efésios, que os pais não devem suscitar ira aos seus filhos, mas devem criá-los na admoestação, na lei do Senhor. E o aspecto positivo é expresso numa instrução que é compreensiva, ou seja, eduque o seu filho, crie o seu filho, desenvolva a sua conduta em todos os aspectos da vida pela instrução e admoestação do Senhor. Quer dizer, você não está sozinho, você tem a palavra do Senhor. Este é um treinamento, é um modelo definitivo como pai. O pai segue o modelo do seu Deus, que é o seu pai, o único e verdadeiro Deus, e ensina o seu filho.
Educar é um processo de disciplina. A palavra admoestação, ela carrega em si mesmo a ideia de colocar na mente da criança o que é o ato de lembrar a criança das suas faltas de forma construtiva, ou responsabilidades de acordo com seu nível de idade e compreensão. Não se deve permitir que a criança cresça sem cuidado ou sem controle. Quando nós deixamos a criança crescer sem controle e sem cuidado, a Bíblia diz que nós estamos entregando essa criança debaixo de um controle de espíritos malignos. A criança ela deve ser instruída, disciplinada, admoestada, para que adquira conhecimento, para que tenha autocontrole e obediência. E todo esse processo de educação deve ser em nível espiritual e cristão, no verdadeiro significado dessa palavra. É a disciplina e a admoestação do Senhor, a única forma efetiva de alcançar os objetivos da educação. Qualquer outra substituição ou meio de educar pode resultar em fracasso. Não que nós não devemos ter uma educação formal, de irmos à escola, fazermos faculdade, não é isso. Mas nós devemos ter princípios que norteiam a nossa vida. O elemento moral e espiritual de nossa natureza é tão essencial e tão universal quanto o intelectual. Por isso, a espiritualidade é necessária ao desenvolvimento da mente, tanto quanto o conhecimento. Provérbios diz: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. E o pai cristão, o pai que ele converte o seu coração a Cristo, é realmente um instrumento na mão de Deus, na questão da paternidade única, que é a única forma possível de obter uma educação proveitosa. É a disciplina e a admoestação do Senhor. Todo processo de instrução e disciplina deve ser aquele que Deus prescreve e administra, para que sua autoridade possa estar em contato constante e imediato com a mente, coração e consciência da criança. O pai humano não deve jamais se apresentar como autoridade final que determina a verdade e dever. Isso simplesmente desenvolve o aspecto humano do eu, mas somente fazendo com que Deus em Cristo seja o mestre e governe, sob cuja autoridade tudo deve estar crendo e sendo obedecido, debaixo de uma autoridade espiritual do próprio Deus, cuja vontade tudo deve ser feito. É possível alcançar os objetivos da educação debaixo da autoridade de Deus. As instruções das Escrituras aos pais são sempre o ideal de Deus. Às vezes nós temos uma tendência em baixar esses ideais, em baixar esse modelo ao nível humano, mas nós nos frustramos. Nós sempre devemos nos perguntar, será que realmente nós estamos levando as nossas crianças ao prisma da palavra, ao prumo da palavra? Será que nós estamos levando as nossas crianças a Deus? Se nós estamos levando, nós estamos realmente fazendo com que as nossas crianças sejam sensíveis à voz de Deus e realmente tenham todo o fruto do Espírito, ou seja, a mansidão, a sabedoria, o amor, a paciência, a benignidade, a humildade. Nós vemos um mundo totalmente rebelde, mas existe solução. Pais, sejam simplesmente pais de acordo com a palavra do Senhor. Eu quero hoje fazer uma oração bem rápida sobre a tua vida e sobre o teu lar, para que realmente o Espírito Santo possa trazer a revelação, a iluminação dessa palavra. Amém? Fecha os teus olhos, eu vou estar orando. Deus, eu quero entregar esses pais, esses filhos, essas mães, Senhor, ao Senhor. Só o Senhor pode convencer, só o Espírito Santo convence do pecado, da justiça e do juízo. Que essas famílias sejam abençoadas e tornem os seus corações para o Senhor. E que os filhos tornem o coração aos seus pais e os pais tornem o coração aos seus filhos. Para que essas famílias sejam abençoadas e a nossa terra esteja debaixo dessa bênção, em nome de Jesus. Amém e amém. No programa de hoje, nós falamos simplesmente ser pai. Aquilo que a Bíblia fala que Deus projetou para os pais.
Não é uma tarefa difícil, mas quando nós estamos debaixo da proteção da palavra do Senhor. Venha saber mais sobre este assunto e sobre tantos outros. Participando das nossas celebrações, vai estar passando na tua tela os nossos endereços e horários. Siga-nos também através das redes sociais. Que você possa ter um ótimo dia e até o próximo programa, se Deus quiser. You make it easier to be